Eu vim gravar um vídeo mostrando um desenho que eu fiz, alguns processos, algumas referências e dar algumas considerações que eu acho sobre esse desenho. Eu vou mostrar agora a base do corpo que eu fiz, eu vou virar pra mostrar e já mostro aqui em detalhes melhores pra você. A referência do corpo que eu usei, referência barra eu fiz, daqui inclusive tá até com a hora ali que eu tinha desenhado, já era tarde, foi essa. O corpo ficou bem legal, tipo, eu gostei, eu quis fazer com essas sombras claras pra dar um destaque. Beleza. E depois que eu fiz esse corpo, eu fui pro cabelo direto, porque eu queria um cabelo diferente. Isso foi em outro dia, tá? Tipo, em horários diferentes. E eu acabei, ficou muito próximo dos horários. Nossa, agora que eu reparei. Mas, tipo assim, o cabelo em si eu gostei pra caramba da referência que eu peguei. Vou mostrar a referência primeiro. Foi desse desenho aqui, ó. A estética foi no sentido de ser um cabelo curto e comprido ao mesmo tempo. Porque era uma coisa que eu tava tentando fazer, tipo, criar. Mas de cabeça eu não tinha muita noção do que eu poderia fazer. E se você reparar nesse personagem aqui que eu peguei de referência, o cabelo nem é tão comprido assim, é um cabelo até aqui, mais ou menos. O meu cabelo, praticamente, até aqui, um pouquinho mais curto. E aí, eu quis, tipo, dar uma diferenciada na hora que eu fui fazer, e eu fiz ele um pouco maior. Tipo, ficou legal, mas ficou grande. E se você reparar, ele vem até aqui o final. Eu vou virar pra mostrar melhor, pera aí. Aqui, ó, ele ficou até aqui, tá vendo? Eu fiz alguns detalhes, tipo, eu tava tentando achar um tom. Se você reparar, aqui tá com um tom, aqui tá com outro, aqui tá com outro, aqui também tá outro. Mas eu tava tentando achar um tom pro cabelo que eu gostasse. Demorei um pouquinho, porque não tava achando nada muito ok, tipo, na cabeça que eu tinha. Na ideia que eu tinha na cabeça. Buguei toda. E aí, tipo, depois, eu não tenho ele parte por parte feita, porque eu fui fazendo, acabei não me preocupando em tirar print ou até mesmo gravar a tela ou o processo. Mas basicamente depois ele foi ficando assim, ó. Eu vou virar pra mostrar mais detalhes. Depois eu fui dando esses toques, assim, dá pra ver bem que tem sombras, tá vendo? Esses pedaços. Eu fiz uns fios clarinhos, se você reparar. Tá vendo que tem uns fios mais escurinhos, aí tem umas partes que são mais claras, que era pra dar essa impressão de cabelo mesmo. E aí, tipo, isso daqui foi um erro que eu cometi em uma das camadas e eu não consegui arrumar depois. E aí ficou desse jeito, só ignora esse fato. Aí o cabelo aqui foi tipo uma xuxinha que eu tava tentando fazer, só que por conta do espaço que eu tava desenhando antes, não dava pra dar muito detalhe. E aí eu fui fazendo ele todo, a parte finalzinha dele. Aqui, ó, aqui dá pra ver bem a questão do cabelo que eu tava falando. Se você reparar, tem uns fios que são mais claros e uns mais escuros aqui. E o sombreamento também com esse tom mais escuro, um pouquinho mais forte. Aí, beleza, fiz o cabelo e tal. Tava gostando, demorou, tá? Esse daqui eu demorei pra fazer. Eu fui terminar num outro dia, tipo, eu fiz uma parte do cabelo num dia, fui terminar no outro, porque... eu enchi, tava me dando muito trabalho, fiquei com preguiça. Aí eu só larguei de mão. Aí, pra boca, que eu já dei um spoiler sem querer, eu procurei uma referência que desse uma impressão daqueles personagens bem... bad boys. Não sei explicar direito, mas eu vou mostrar. Aqui, ó. A referência que eu peguei foi essa de baixo, tá? Só pra deixar claro. Ela tem... Na hora, assim, você olha e você fala... beleza, fácil, tipo, sem complicação. Vai ser de boa. Na hora de fazer... deu um trabalho. Mais um trabalho. Eu não esperava que fosse dar tanto trabalho. Eu só tinha feito uma boca fechada. Mas aí eu acabei fazendo algumas vezes até chegar num resultado que eu gostasse. E aí depois de ter replicado várias e várias vezes esse desenho, chegou nessa base aqui. Se você reparar, eu usei o mesmo tom do corpo porque eu tava fazendo todas as bases nesse tom pra depois ir ajustando pra ficar do jeito que eu queria. Primeiro eu fiz assim, a base total, tipo, só pra ter uma estrutura pra poder juntar com o tronco, né, do desenho. E aí quando eu juntei,
eu fui dando acabamento pra essa língua, pra essa boca, antes de colocar tudo junto, porque eu queria uma boca mais detalhada. Não é detalhe, mas eu queria uma boca boa, tipo, bonita. Vou mostrar. Aí depois eu fui dando os acabamentos, que seria fazer essas dobrinhas, dar profundidade com o preto. Eita, ignora. Dar profundidade com o preto, dar um destaque aqui, ó. Cadê? Dar umas luzes, porque a língua é molhada, então tem que ter esses efeitos. Consegui dar esse efeito pra língua, eu gostei bastante e juntei com o tronco. Se depois qualquer coisa eu faço um outro make próximo nesses estilos e mostro como que eu fiz essa junção e tudo mais melhor. Que aqui eu só tô mostrando o make já feito, porque eu não gravei. Aí beleza, fui pro olho. O olho foi uma coisa que me deu uma dificuldade maior do que eu esperava, porque eu gosto de desenhar o olho, eu já tenho uma facilidade, porque eu já fiz muitos, tanto no papel quanto no celular, tablet, enfim. Só que dessa vez foi complicado, porque eu tava tentando uma estética que eu nunca tinha feito, ainda mais juntar com o corpo e tudo mais, que fizesse uma conexão, não ficasse tão bizarro. Eu ainda não cheguei no que eu queria, mas tá melhor. Aí eu peguei duas referências. A primeira referência foi essa daqui, ó. A segunda, cadê? Foi uma referência que tem três. Que eu acho que é de algum desenho, não sei. Eu peguei do Pinterest, então não sei de onde veio, não sei que desenho que é. Aqui, ó. Se você reparar, é o mesmo modelo de olho, só que com alguns detalhes diferentes. No final, eu acabei não fazendo necessariamente nessa estética, porque eu quis aplicar uma estética mais sombria, estranha, talvez. E aí, no final, eu vou diminuir um pouco do zoom, ficou mais ou menos assim, ó. Ficou com uma vibe do que eu queria, não exatamente parecido com a referência, mas não tem problema nenhum. E aí, no contexto geral, fica bacana. Mas se vocês reparar aqui, eu vou mostrar, cadê a sobrancelha? Eu não fiz. Propositalmente, mas realmente eu não fiz. Ele não tem a sobrancelha pra dar esse ar de loucura, sabe? Aqui, ó. Beleza. Aí foi pro terno, né? O terno foi uma coisa que me... Não foi tão difícil, mas a referência que eu usei pro que eu estava fazendo ficou bem diferente. E algumas coisas eu alteraria hoje. Porém, na hora que eu fiz, eu achei bacana. E então é isso. Ficou do jeito que ficou e é isso. Aqui, a referência que eu peguei foi de uma roupa normal, sem esse desenho. Foi essa roupa aqui, ó. Se você reparar, é uma roupa comum. Ela é um terno, não sei se é terno, blazer, enfim, com uma outra peça por baixo. Só que na hora que eu fui fazer, eu não quis manter muito nessa estética. Eu quis fazer como se fosse uma junção só desse blazer, terno, enfim, com essa parte de dentro. E aí, na hora que eu fiz a base, tá? Sem detalhes, sem muita coisa, ficou assim. Se você reparar, não tem nada demais, tipo, é só uma base sólida. Eu até vou mostrar depois pra dar pra entender melhor. A base sólida, tipo, não tem detalhe, não tem nada, ainda tem rebarba, tem os detalhes aqui. A base sólida foi isso. E aí depois eu fui aprimorando, dando alguns toques pra ver se ficava melhor. Eu confesso que, olhando aqui numa tela maior, depois de já ter feito e tudo mais, eu teria feito de maneira diferente, tirado algumas coisas, adicionado outras, mas ficou bom pro contexto geral. Aqui, ó. Eu vou virar pra mostrar. Aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem uns detalhes de luz, de sombra. Eu fiz a sombra até do dedo. Aqui, alguns detalhes pra dar um destaque melhor da... Aí, basicamente, foi fazer a junção disso tudo, do terno, do cabelo, da boca e do olho. O corpo em si eu não mexi muita coisa, eu só fiz mais sombras depois. Um fundo bem simples, eu vou até mostrar, mas foi bem nada a ver, tipo, só nas laterais. Eu gostei, faria diferente, porém ficou bacana. Vou mostrar ele completo aqui pra vocês, peraí. Aí ele ficou completo dessa maneira, se vocês separar o terno, a mão eu realmente ajustaria, mas não consigo fazer isso na hora. Acabou ficando dessa maneira. O cabelo, o olho, o nariz, que tá tampando pelo cabelo, a boca e tal.